até pegando o gancho no que disse aí o professor Walter Mairovich, trazendo com mais clareza aqui as falas do diretor-geral da Polícia Federal, que é justamente essas investigações, como o senhor falou, né? Não dá para dizer que ele estava atuando sozinho, e nas declarações até do diretor da Polícia Federal, ele disse muito difícil uma atuação sozinho no sentido de fazer algo assim. Estamos investigando tudo. E ele fala sobre esses grupos extremos, ele fala grupos extremos ativos, ele falou que há grupos extremos ativos com sinais de planejamento de longo prazo, foi o que disse, e que precisam de uma reação enérgica das autoridades. Ele até quando termina a entrevista coletiva, o Andrei, o diretor-geral da Polícia Federal, ele fala, inclusive, que outras mensagens estão sendo analisadas, porque ele publicou uma mensagem falando até que iria iniciar os ataques no dia 13 e eles iam terminar no dia 16. O diretor da PF reforçou que há uma hipótese de análise aí de terrorismo com outros atos sendo analisados. Disse ele, abre aspas, entendemos que o episódio de ontem não é um fato isolado e que está conectado com fatos recentes que a Polícia Federal vem investigando. Estamos tratando este caso sob duas vertentes, atos terroristas e atentado ao Estado democrático de direito, é o que disse o diretor da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, há pouco. Estamos de volta com o pessoal da TV e também do digital. O Josias, ele, na entrevista coletiva, falou que tem as informações de que o Francisco, esse homem que cometeu esse ato terrorista, como disse o diretor da Polícia Federal, ele estava em Brasília no dia 8 de janeiro. No entanto, não tem ainda a informação de que se ele participou ou não desses atos do dia 8 de janeiro. Como é que você analisa aí a entrevista coletiva do diretor da Polícia Federal e a forma como ele coloca esse ato de ontem, né? Um ato terrorista e um atentado ao Estado Democrático de Direito? Ele está dando as duas tipificações com as quais a Polícia Federal trabalha, as duas hipóteses de enquadramento do crime. O que, a essa altura, é algo negligenciável até, porque o culpado está morto, né? Então vai ser necessário que a polícia identifique eventuais cúmplices. E ele deixou muito claro que tem resistência a essa ideia de considerar que foi um ato solitário, que é uma coisa de lobo solitário, que sempre há pessoas que contribuem, ou por meio de inspiração ou de cumplicidade mesmo na organização do ato, com alguma coisa como essa que aconteceu na Praça dos Três Poderes, né? É muito interessante, Fabiola, muito preocupante até, o fato dele ter dito que hoje novas mensagens com ameaças, e-mails com ameaças a ministros do Supremo foram enviadas. Falou isso no final da manifestação, no trecho que nós transmitimos, né? E houve trechos da entrevista que deixam bastante claro que o personagem que ontem se autodetonou na frente do Supremo não era um personagem qualquer, né? Ele chega a relatar que a polícia foi à residência alugada por ele em Ceilândia, cidade aqui próxima de Brasília, e entrou com um robô na casa. E ao abrir a gaveta, o robô produziu uma explosão que teria, nas palavras do diretor-geral da Polícia Federal, teria resultado na morte de vários policiais. Então, era uma coisa, primeiro, planejada e, em segundo lugar, de extrema violência. Não era um personagem qualquer, esse que se autodetonou lá na frente do Supremo. E, por último, Fabiola, me chamou muita atenção o fato de o diretor da polícia ter declarado que o que há no Brasil hoje são grupos extremistas fazendo planejamento de longo prazo e, diante de uma pergunta sobre se não houve uma falha da Polícia Federal, uma falha de inteligência ao monitorar as redes sociais, uma vez que este personagem estava emitindo sinais de que agiria por meio das mensagens que ele espalhava pelas redes sociais, o diretor-geral da polícia não respondeu. Ele simplesmente pôs-se a declarar que é preciso que as redes sociais sejam regulamentadas no Brasil. Ora, isso todo mundo já sabe, mas parece claro, Fabiola, que algum tipo de inépcia nesse controle de inteligência sobre as redes sociais ocorreu. Do contrário, se o Andrei Meirelles Passos avalia que há grupos radicais realizando planejamentos de longo prazo
e não conseguiram detectar este personagem, alguma falha houve. Fabio, eu queria complementar. Posso só complementar vocês rapidinho? Lógico. É muito Eu também quero complementar. A PM ela desativou ao menos 8 explosivos encontrados na região ali da Praça dos Três Poderes. O corpo do Francisco demorou pra caramba para ser retirado ali da Praça dos Três Poderes, porque ele estava com esse cinto de explosivos. O nosso repórter, quando entrou no começo do jornal, a gente conseguiu ouvir, né, uma explosão. Aí agora o diretor-geral da PF conta que quando eles entram na casa, como o Josias estava relatando, eles têm que entrar com um robô, e que esse robô, ao abrir uma gaveta, também se detona uma explosão perigosa. Então a gente vê que esse sujeito, se estava agindo sozinho, ele conseguiu se cercar ali de uma quantidade de artefatos explosivos e instalar esses artefatos, sem esquecer do carro, né? Estava no estacionamento lá da Câmara dos Deputados. Ele conseguiu juntar e levar para Brasília, ou comprar em Brasília, não sabemos, uma quantidade de artefatos explosivos que é um negócio impressionante, né? Então a gente começa a se questionar se realmente ele agiu sozinho, o quão maluco ele realmente estava, né? Tudo bem que estava vestido de coringa, etc., mas como é que uma pessoa doente mental consegue montar tudo isso, né? Essa quantidade de explosivos, como é que isso passa por toda a segurança que deveria estar protegendo Brasília depois do 8 de janeiro? É realmente uma história impressionante, né? Professor Mairovich, esse ponto aí que o Andrei falou sobre essa história da inteligência, é muito grave isso, né? Porque eles não conseguiram perceber nada, o cara estava soltando mensagens pelas redes sociais. Faltou inteligência, professor Mairovich? Dá para a gente cravar isso? Quer dizer, faltou inteligência da Polícia Federal em conseguir frear um ataque como esse? Sim, Fabiola. Veja que as polícias modernas, elas trabalham com aquilo que se chama a cyberpolícia. Então, existem equipes bem formadas e especializadas para atuar dentro do meio cibernético. As polícias brasileiras não estão treinadas, não estão especializadas para isso. Por isso é que a gente nota esse buraco que o Josias levantou e falou. Agora, em cima daquilo que a Raquel trouxe, tem um ponto. Pelas leituras, pelas informações, naquele carro do estacionamento, Raquel, pelo menos é o que eu li, existiam o quê? Artefatos explosivos, evidentemente, mas que eram comprados como artefatos que se compra para comemorações comuns. Mas, veja, com relação à gaveta que explodiu, ele já tinha o que em mente o seguinte: olha, se alguém vier entrar na minha casa, vier me perseguir, alguma coisa nesse sentido, elas vão morrer, essas pessoas, esses policiais. Então ele preparou tudo. Nos automóveis, Raquel, eram fogos de artifício, mas na gaveta não. Ali tinha outro tipo. E agora a polícia vai investigar como é que ele comprou tudo isso, como é que faz tudo isso, porque esses produtos são controlados, são de venda proibida.